São Paulo lembra aos colossenses que antes de abraçarem a fé, eles eram inimigos de Deus. Pelas manifestas más obras. Pela morte de Cristo na cruz, eles se tornaram amigos de Deus, filhos de Deus, santos, imaculados, irrepreensíveis. Foi Cristo quem os fez passar das trevas para a luz, da condenação para a salvação. Então, ele faz essa recordação. Qual era a situação deles antes de Cristo, porque eram pagãos, que não conheciam a Deus, que viviam entregues às suas paixões, praticavam cultos idolátricos. Agora Cristo os libertou, Cristo os iluminou pela sua morte na cruz. Ele os reconciliou com Deus, de inimigos a amigos de Deus. Mas, diz ele, é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho que ouvistes. Então, Cristo nos tirou das trevas, nos reconciliou com Deus, nos introduziu no reino do Filho muito amado, pelo seu sangue derramado na cruz nos purificou de nossos pecados. Porém, a salvação não se dá na nossa vida. Cristo morreu perdoando-nos e reconciliando-nos com Deus de uma vez por todas. Porém, a salvação na nossa vida se realiza mediante a nossa perseverança. Ou seja, nós podemos decair desse estado, nós que estávamos caídos, fomos levantados, nós fomos regenerados pela graça de Deus, mas nós podemos decair dessa nossa condição de filhos de Deus, nós podemos perder a graça, e é claro que alguém que foi regenerado por Cristo, se volta ao pecado, está numa situação pior do que aquela de antes. Então São Paulo diz: Cristo fez isso, lembrem-se de onde vocês estavam e quem vocês eram antes e quem são agora. Mas é preciso que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que o Evangelho vos dá. Porque é sempre possível retroceder, é sempre possível voltar àquela antiga situação na qual éramos inimigos de Deus. Essa graça que nos foi dada é facilmente perdida se nós não perseveramos na graça, na fé, no Evangelho que nós escutamos, se não o colocamos em prática. E no Evangelho, Jesus está caminhando com os discípulos num dia de sábado, em meio a uma plantação, uma plantação de trigo, e os discípulos faziam algo que não era lícito, não era permitido em dia de sábado. Já desde o tempo do deserto, quando Deus mandava o maná, a cada manhã eles deviam se levantar de madrugada para recolherem o maná. Sempre o pão de cada dia. Nunca para o dia seguinte, porque senão o maná
estragava. Mas na sexta-feira era permitido colher uma porção dobrada que servisse tanto para a sexta quanto para o sábado, a fim de que no sábado não fosse preciso trabalhar, para respeitar o descanso sabático. E, no entanto, num sábado, os discípulos arrancavam e comiam as espigas de trigo, debulhando-as com as mãos, o que os judeus consideravam ser um trabalho que não podia ser feito no sábado. O sábado é o dia do descanso, é o dia de glorificar a Deus. Claro, no Antigo Testamento, para nós, o dia sagrado por excelência não é o sábado, mas o domingo, dia da ressurreição de Jesus. Então, Jesus é questionado pelos fariseus: por que os teus discípulos fazem o que não é lícito, o que não é permitido? E Jesus relembra algo que Davi fez. O rei Davi, quando sentiu fome, ele e seus companheiros comeram os pães que eram os chamados pães da propiciação. Eram os pães que serviam ao culto, que eram ofertados a Deus e que apenas os sacerdotes podiam comer. E, no entanto, Davi e seus companheiros comem aquele pão. E Jesus conclui dizendo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus está aqui afirmando a sua realeza. Ele pode fazer aquilo que Davi fez, porque ele é o rei de Israel, porque ele é o Messias. Ele é o Senhor também do sábado, ou seja, além de tudo, ele é Deus. Por isso ele pode fazer aquilo que aos outros não é permitido fazer pela lei. Jesus está aqui revelando a sua identidade de Messias e de Filho de Deus. Nós, no sábado, nos lembramos da Virgem Maria, aquela que foi mais fiel a Deus. Assim como o sábado era o dia do descanso no Antigo Testamento, era o dia do repouso, a Virgem Maria é aquela alma na qual Deus encontrou descanso, na qual Deus pôde repousar. Nela Deus encontrou morada, receptividade, hospitalidade. O sábado era guardado no Antigo Testamento justamente porque no sétimo dia Deus descansou da obra da criação, depois de ter criado no sexto dia o homem e a mulher. Ou seja, a alma humana é o lugar onde Deus quer repousar, onde Deus quer habitar. No entanto, devido ao pecado, Deus já não encontra lugar no ser humano para habitar. E a Virgem Maria é essa alma que abre as portas do mundo para que Deus desça do céu e venha habitar entre nós. E ela é também para nós lugar de descanso. No colo de Maria, nós encontramos repouso, proteção contra os assaltos, contra as investidas do inimigo. Nós podemos encontrar Deus no colo de Maria, lá onde Jesus foi gerado, lá onde Jesus foi embalado. Ontem nós celebrávamos o nascimento da Virgem Maria e celebrávamos esse grande dom, esse grande presente que Deus nos deu, que é termos uma mãe, a mãe de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: eu sou mais feliz do que a Virgem Maria,
porque a Virgem Maria não tem uma mãe do céu para amar como eu tenho. Então, peçamos a Jesus no dia de hoje que, unidos à sua Mãe Santíssima, nós também possamos ser um lugar onde Ele encontre morada. Que a nossa alma seja um lugar de hospitalidade para que Deus possa descansar, para que Deus possa repousar em nós. E que nós então guardemos a palavra que nós recebemos, como nos lembra São Paulo na primeira leitura. A palavra que nós escutamos, que é o próprio Jesus, a palavra encarnada, seja guardada, possa habitar no nosso coração. Amém.